Olá, bom dia, a graça e a paz, o shalom de Deus sobre a sua vida. Bom dia, Washington. Bom dia, Márcia, Sofia. Como vocês estão? Sua família? Saudade de vocês. Tenho visto no Face, vocês têm trabalhado, como sempre, muito. Deus vos abençoe e dê o descanso. E que vocês colham os frutos de tudo que tem plantado. Bom dia, Daniela. Bom dia, Ruth. Bom dia, Zé João. Deus vos abençoe. Queridos, nessa manhã eu quero te convidar para a gente ler Mateus capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 5. Jesus aqui no Sermão da Montanha, ele falando da vida prática nossa, do nosso dia a dia. Aqui ele gasta uma parte para nos falar sobre a oração. E ele fala do verso 5 ao verso 8. Como se deve orar. Ele não bate no errado, ele não fica apontando o que não é certo, ele vai falar o padrão, o que é o correto. E ele diz assim: e quando orardes, em todo momento que você for orar, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Agora, olha a tirada de Jesus. Verso 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidades antes que lhe o peçais. Aí, do 9 ao 15, ele deixa a oração dominical e diz assim: e ele estava dando uma doutrina e agora ele vai falar da prática. Ele começa dizendo, portanto, como eu aplico isso? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Uau! Amém? Bom dia, Murilo. Bom dia, Karina. Raquel Silva. Queridos, tem hora que o Evangelho, os ensinos de Jesus, ele é uma revolução. É muito radical, é muito profundo. Às vezes a nossa mente ela não consegue acompanhar, por isso é preciso meditação, é preciso que o Espírito Santo nos revele. Porque do verso 5 ao verso 8, ele diz como se deve orar. E ele está dizendo que para não fazer como um religioso, que não tem um modelo, que não tem um padrão, que não é para ficar com vãs repetições, que é para fazer não para aparecer, que não é para fazer em público, que não é para gritar, não é muito falar, não é expressar uma santidade e uma reverência, né? Ele diz, porque ele diz que se eu entrar no quarto em secreto, em humildade e orar, e o Pai vai me dar, porque ele sabe do que eu tenho necessidade, até mesmo antes que eu peça. Ok. Ele está dando uma doutrina para a nossa oração, de como devemos orar.
né? O próprio título diz como se deve orar. Mas parece uma contradição que do 9 ao 15 ele dá um modelo que ele disse para não fazer. Porque a religião pegou a oração dominical que ele deixou e, sem entendimento, fez dela o quê? Um modelo, uma vã repetição. Simplesmente decorou e repete ela, sem entendimento. E aquilo que eu não entendo, eu não desfruto. E o que Jesus estava dizendo aqui, quando ele abre o verso 9, ele diz, portanto, ele diz, olha, portanto, o modelo que eu dei para vocês de como deve orar, ele respeita, ele precisa ter isso, essa diretriz no seu coração, na sua mente. E é sobre isso que eu quero falar, porque ele diz o quê? A quem devemos orar, né? Nós devemos orar ao Pai, ver Deus como um Pai, porque o Pai protege, dá limite, dá regra, dá instrução, dá destino, abençoa, né? E eu tenho esse acesso de que forma? Através do nome de Jesus. Onde devo orar? No quarto, em público. Pelo que devemos orar? Pela honra do Pai, para que venha o seu reino, para que a sua vontade seja feita, por nossas necessidades diárias, pelo perdão dos pecados, por proteção contra o mal. Como devemos orar? Com respeito, sem vãs repetições, diante de Deus e não diante dos homens. Agora, vamos entender por que Jesus deu esse modelo. Porque ele diz, portanto, vós orareis assim. Olha a profundidade do padrão. Se eu tivesse entendimento, eu não vou orar essa oração. Essa oração, modelo que ele deixou, é para mim entender quem Deus é, quem eu sou, como é esse relacionamento. E ele diz assim, vocês devem orar assim, como filhos. Porque o modelo que ele diz assim, Pai nosso. E saber que ele não é só meu Pai, é nosso. Devemos orar como adoradores, porque no modelo, no ensino que ele dá, ele diz, santificado seja o teu nome. Saber que ele é santo. Depois, eu preciso me comportar nessa oração submisso. Venha o teu reino. Não o meu reino, não a minha vontade, não o meu autogoverno, não o meu saber, mas o teu reino. Venha o teu reino, que é soberano, que é a origem, que é o padrão, que é o fundamento, que é o alicerce, que é aquilo que é eterno. Depois, eu preciso me comportar quando eu fecho a porta do meu quarto e eu vou. Primeiro, eu sei que ele é Pai Nosso. Eu sei que ele é santo. Eu quero que o reino dele venha. Aí eu me comporto como um servo. Faça-se a tua vontade. Eu preciso disso, eu preciso disso. Eu quero ir ali, eu quero fazer isso, eu quero comprar, eu quero vender, eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero prosperar. Mas faça-se a tua vontade. Ela é soberana. E também me apresentar como um necessitado. Alguém que sabe que não adianta armazenar, que não adianta reter, que não adianta acumular, porque ele no padrão de entendimento, ele diz assim, que eu preciso fazer isso constante. Ele diz, o pão nosso de cada dia. Então eu preciso buscar desse reino, buscar desse Pai a provisão todo dia. Se eu armazenar, dá bicho. Se eu armazenar, vaza no meio dos dedos. É para ter realmente essa dependência do Pai, essa comunhão com o Pai, essa ligação com o reino. E eu, nesse momento que eu estou diante dele, apesar de filho,
eu reconheço que eu sou pecador. E eu digo, Senhor, Pai, perdoa as minhas dívidas, perdoa os meus pecados. Reconheço a minha fraqueza, não nos deixe cair em tentação. E reconheço que somos carentes, somos frágeis demais. E dizemos assim, livra-nos do mal. Então, Jesus está dizendo, olha, quando você entrar no quarto, no secreto, você não vai usar a repetição, mas você precisa ir com uma mente transformada, você precisa ir com o entendimento de que ali é um relacionamento de filho com o Pai, nosso Pai, que o nome dele é santo. Você vai como um adorador, porque santificado seja o teu nome. Você vai submisso, sabendo que o reino dele é soberano, é maior, dizendo, venha o teu reino. Você vai como servo, dizendo, Senhor, eu tenho todas essas necessidades, mas seja a tua vontade. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Como necessitado, eu me alimentei ontem o Senhor me supriu, mas hoje eu estou aqui, eu preciso, é o pão de cada dia. Eu preciso estar ali com um entendimento que eu sou um pecador. Perdoa as minhas dívidas, seja por ação, por omissão. Eu sou fraco. Se o Senhor não me livrar, a tentação vai me vencer. Lembra do encontro de Jesus com Pedro? Pedro, Satanás pediu para te peneirar. Se eu não o paralisasse, ele teria te destruído, Pedro. Menos, Pedro. Eu te livrei do mal. Lembra de Jó? Jó foi reclamar com Deus todo o seu sofrimento, todo, lá no capítulo 36 a 38. E Deus, onde você estava quando eu fiz isso? Onde você estava quando eu fiz aquilo? Quem é você? E Jó então diz assim, olha, eu coloco a minha mão na boca porque eu falei daquilo que eu não entendia, daquilo que eu não compreendia. Quando Deus mostra Leviatã para ele. Então, nós precisamos o tempo todo, Senhor, não nos deixe cair em tentação. E somos carentes, nos livra do mal. Agora, o que é esse mal? Olha bem, eu anotei algumas coisas. Livra-nos da má consciência. Eu não consigo me livrar, ele precisa me livrar. Livra-me do mal, da má consciência. Livra-me de um coração incrédulo. Aumenta a minha fé. Livra-me dos maus sentimentos. Livra das obras malignas, dos frutos venenosos que eu produzo. Me livra, Senhor. Me livra das más companhias, porque Ele que conhece o coração. O homem julga a aparência. Bom amigo, boa pessoa, bom sorriso, tapinha nas costas. Mas o que ele maquina no coração só Deus conhece. Livra-nos das más companhias. E por último, livra-nos de toda forma do mal, toda aparência do mal. Então, irmãos, nós precisamos entender o Evangelho, entender a boa notícia do reino. E quando nós entendemos, nós desfrutamos. Então veja, Jesus praticamente está dando uma doutrina, como se deve orar. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar em pé, que gostam de aparecer, que falam em público, soberano Deus, eterno, Criador e aquelas coisas. Ele diz, olha, esses aí já receberam a recompensa deles. Nada. Tu, porém, ele está dando uma doutrina. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E ele diz, e quando você estiver fazendo isso lá no quarto em secreto, não useis vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles,
porque Deus, o vosso Pai, sabe que tendes necessidades antes que lhe peçais. Aí ele abre o verso 9 e diz, portanto, vós orareis assim. Parece que ele deixou um modelo. Nós oramos essa oração como um modelo religiosamente, mecanicamente. Não, ele está dizendo da prática dessa intimidade no quarto. Ele está dizendo, olha, você precisa entrar lá como um filho, você precisa entrar lá como um adorador, você precisa entrar lá submisso, você precisa entrar lá como um servo, você precisa entrar lá como um necessitado, você precisa entrar lá como um pecador, você precisa entrar lá como fraco, você precisa entrar lá como carente. Lembra da oração de Jabes? Jabes, no secreto, Senhor, alarga minhas fronteiras, aumenta, me dá a sua boa mão sobre mim, que ela me guarde, me proteja, que eu seja abençoado. Um versículo da Bíblia. E vírgula, e o Senhor lhe concedeu. Ali ele expôs a sua filiação, ele adorou o Senhor, ele foi submisso, ele foi servo, ele falou da necessidade, ele falou, o próprio nome dele era um nome, né, dado pela mãe, um homem de dores. Ele confessou seu pecado, ele mostrou sua fraqueza, eu não consigo, eu tenho um estigma sobre a minha vida. Senhor, me livra de todo mal, me livra dos inimigos, me livra. E Deus lhe concedeu. Simples. Como um filho que corre por braço do pai, se assenta no colo e encontra ali segurança, proteção, destino, provisão. Então, irmãos, essa palavra no verso 9, esse portanto, todas as vezes que isso aparece na Bíblia, portanto, e assim, é a aplicação da doutrina. Então, esse portanto, ele faz toda a diferença. Jesus não deixou, e nós pegamos a oração do Pai Nosso e decoramos ela, e ela falamos mecanicamente, em qualquer lugar, em qualquer hora. Então, eu preciso entender de que forma, porque ele deu o modelo da oração e ele diz assim, e a forma de praticar isso é essa. Essa sequência de eu me comportar como filho, como um adorador, como uma pessoa que dependente, pedindo que venha o reino dele, sabendo que o reino dele é soberano, como um necessitado, como um pecador, como um fraco, como um carente. Amém? Vamos orar? Eu quero apresentar aqui, queria que você junto comigo, quero apresentar a vida da Ana Beatriz, filha do Murilo. Murilo ontem me avisou que ela não está bem. A Tereza, a mãe da Silvana, pelo meu sobrinho Jean, pelo Jim, patrão do Jean, e que o Senhor possa soprar saúde, vigor, cura sobre essas vidas e todos aqueles que necessitam. Espírito Santo, tu sopraste e inspirou todos esses homens a redigir as Escrituras, as boas notícias, a cultura do reino, o padrão do reino, tudo aquilo que estava no coração do Pai, na obra do Filho. E aqui nós somos ministrados pelo Espírito Santo, revelando
a boa notícia, o coração do Pai, o propósito, o seu amor, a sua graça, o seu perdão, a sua instrução, a sua proteção. Por isso, Espírito Santo, nós te agradecemos. E hoje, nessa manhã, por aquilo que está sendo marcado no nosso coração, trazendo luz, revelação, entendimento, para vivermos os ensinamentos de Cristo na prática, sem nenhum peso, sem nenhuma religiosidade, sem nenhum fardo, mas entendendo, para podermos desfrutar de tudo aquilo que Ele liberou, tudo aquilo que Ele trouxe do céu e soprou sobre a humanidade. Marca-nos nessa manhã. Tira-nos das águas rasas. Nos leva para os lugares profundos. Nos leva para o Teu rio, Senhor. O rio de água viva. É o que eu oro nessa manhã. Por cada um de nós. No nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Deus vos abençoe e pratique. Leia a palavra. Isso é alimento, saúde, esperança, alegria, paz, contentamento, sabedoria e por aí vai. Deus vos abençoe. Logo mais às 19 horas, hoje nós temos nosso segundo dia de primícias e hoje, nesse segundo dia, a palavra é esperança. Por que esperança? Porque a promessa é maior do que a circunstância, é maior do que a crise, é maior do que o seu problema. A promessa do Senhor. Ele diz, eu é que sei que pensamentos tenho ao seu respeito. Pensamentos de paz, para vos dar o fim que desejais. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Então seremos ministrados com essa palavra às 19 horas. Convide outros. Receba desse maná do céu. E até amanhã, às 7 horas da manhã, e mais um bom dia, Espírito Santo. Um beijo no teu coração e, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui às 19 horas.